A independência dos Estados Unidos e sua importância para o continente americano e para o contexto europeu. Então a gente vai pensar a independência americana e como ela se torna importante para as questões na América, a partir de então, e para o contexto europeu do período. Isso não é uma pergunta, não, isso é só um tema que vai orientar duas das questões que a gente vai fazer. E as outras duas estão baseadas na segunda, que é a independência da América Latina, seus projetos e seus limites internos e externos. Então eu peguei esse primeiro assunto e dividi em duas questões. Eu resolvi fazer em 4 e não em 5, como nós fizemos na aula passada, né, observando a dinâmica, e aumentei 2 minutinhos, 2 minutinhos no tempo das questões para vocês. Então vamos lá, então, a primeira questão. Dessa vez eu botei o cronômetro na própria questão, vocês vão ficar olhando. A independência dos Estados Unidos foi um evento de grande importância mundial, considerado o primeiro movimento de emancipação que alcançou resultado efetivo entre as revoluções burguesas do século XVIII. Teve repercussão no continente europeu e americano a partir de então. Tendo como referência aspectos geopolíticos e geográficos, tá? Aí tem que pensar os estados, apresente o envolvimento de terceiros estados no conflito. Os dois estados que estão se envolvendo é a metrópole e a colônia, né? Então você tem que apresentar o envolvimento de terceiros estados no conflito, identificando seus interesses e possíveis desdobramentos dessas participações. Vou deixar vocês pensarem uns 30 segundos antes de botar o reloginho, né, para vocês começarem a organizar a cabeça aí. Vamos disparar o cronômetro aqui. A Revolução norte-americana da metrópole inglesa culminou com a declaração de independência em 1776. A partir daí, os colonos americanos iniciaram conflitos com o exército inglês. A Grã-Bretanha foi derrotada na Batalha de Yorktown graças ao apoio dos franceses e espanhóis. Os interesses desses no apoio à independência dos Estados Unidos era diminuir a ação inglesa na América, pois os ingleses dominavam o comércio das Antilhas e dos mares, articulando no comércio triangular. Também eram rivais, em guerras no solo europeu, como a de 7 anos, travada entre ingleses e franceses, na qual os ingleses saíram vitoriosos, permitindo à França lutar contra os ingleses na Guerra de Independência. Durante este conflito, Portugal, em menor escala, era aliado da Inglaterra, devido ao Tratado de Methuen. A Espanha enfrentava o declínio da mineração e a perda de territórios. Houve também uma aliança, a França com a Grã-Bretanha. Uma participação externa da dependência das 13 colônias foi da França. Esse apoio aconteceu com o fornecimento de força naval e financiamento, o que levou ao enfraquecimento econômico que já estava abalado com a Guerra dos 7 anos, sendo como uma continuação daquelas hostilidades para alcançar a hegemonia global. Outra nação que auxiliou foram os Países Baixos, que forneceram munição e armamento, o que contribuiu para a redução da capacidade de combater dos britânicos, funcionando como desforra. Tendo em vista a política expansionista da França na Europa e também querendo assumir um papel de hegemonia na Europa, a França, comandada por Napoleão, inicia uma série de invasões, porém não conseguiu derrotar a Inglaterra, pois sua posição geográfica favorecia a defesa. Outro fator importante era o grande poder da marinha inglesa. No entanto, a França não obteve êxito e partiu para uma nova ação, ou seja, Napoleão impôs um bloqueio continental com o intuito de diminuir o poder econômico. A independência dos Estados Unidos da Inglaterra trouxe consequências para outros países, na Europa e nas Américas, e dessa forma implicou no envolvimento de estados como o português, o francês e o espanhol. Estes últimos tinham colônias nas Américas, como o Brasil, a Guiana e a Grã Colômbia, respectivamente, e eles interessavam a manutenção do comércio baseado na exportação de manufaturas para as colônias, bem como a importação de matérias-primas. Dessa forma, a Espanha e a França se unem contra a Inglaterra. Desforra das guerras anglo-holandesas pela projeção de poder marítimo. Além disso, a expansão colaborou com a força naval, o que deu maior poder de combate às 13 colônias para derrotar seus adversários. Esses antagonismos com os britânicos eram oriundos dessas derrotas sofridas pela invencível armada, para frear a independência e o avanço do comércio nos mares da Inglaterra. Só para ver o complemento do Bruno aqui. A França se une contra a Inglaterra para frear. Hein? Beleza. Gente, às vezes, isso, pensando assim, é legal porque a gente vê uma situação assim, próxima do real, né? Do nada você vê uma questão na sua frente e você tem que escrever, né? Tem que escrever sobre ela. E às vezes realmente a gente não consegue encontrar o ponto, encontrar exatamente o que falar sobre ela. Isso é normal, tá? Ninguém se sinta... Se acontecer com alguém e de repente de não conseguir achar exatamente o que está sendo pedido, isso vai acontecer com a gente agora do que acontecer na hora H mesmo. Então, o que se queria, na verdade, primeiro tem que ter bem claro o momento, tá? O momento que está acontecendo. Então, nós estamos falando de 1776 até 1781. Né? Então, a Guerra de Independência ela acontece ali entre 1776 e 1781. Então, já de cara, a gente precisa saber que é nesse período que a gente tem que se concentrar, as relações. As consequências, os desdobramentos, aí tudo bem, você pode passar.
né? Mas o centro é aí. Então, quando a gente vê isso, a gente pensa nas guerras napoleônicas. As guerras napoleônicas só aconteceriam já no final do século, tá? Já na viradinha ali, quando Napoleão ainda não fazia parte do governo, era apenas general, você já pode considerar ali alguma coisa, mas está relacionada à França. A partir de 1799, né, que nós temos Napoleão mesmo assumindo a situação, até 1804, quando se torna imperador. Então, quando a gente falar das guerras napoleônicas, já é um período um pouquinho mais à frente. Mas a gente pode encontrar nessa questão aqui alguma linha com a Revolução Francesa, né? Porque a França, ela vai ter sérios problemas financeiros e parte desses gastos feitos pela França estão relacionados a esses esforços de guerra. Tá? Tanto a Primeira Guerra dos 7 Anos quanto essa Guerra da Independência, ela vai trazer sérios reflexos. Uma outra coisa é que o que acontece ali e a participação desses soldados ali naquele momento, muita gente começa a se empolgar com aquele modelo liberal que está acontecendo ali. Isso também ajuda a influenciar os rumos da Revolução Francesa. O próprio Thomas Jefferson ele se torna depois embaixador, representante da Confederação, né, inicialmente da Confederação, na França. Então, essa troca vai ajudar a fomentar um exemplo prático das ideias que já estão sendo discutidas na França. Então, a gente pode ver isso também como desdobramento, fazer essa ponte da Revolução Francesa. Mas a guerra em si, ela está ali um pouquinho mais atrás. Beleza? Vamos ver como é que ficou aqui o resuminho, que é só básico para a gente... Como é que isso teria ficado? Opa! Aí botei aqui uma imagenzinha para não correr o risco de repente eu clicar alguma coisa e aparecer a resposta, né? A luta pela independência contra a Inglaterra contou com o apoio de outros países, em especial a França, que desejavam, acima de tudo, preservar a liberdade de circulação marítima e combater os navios ingleses na luta para ratificar a independência. Lembremos que o século XVIII é marcado pela preocupação com possíveis hegemonias, e isso marcaria a disputa franco-britânica ao longo do século. A participação francesa e, consequentemente, os gastos dessa participação contribuiu para aprofundar a situação fiscal francesa, que está na base da crise econômica, política e social que culminaria na Revolução Francesa. Ainda sobre a relação do Estado francês com a nova República Norte-Americana, poderíamos citar a negociação em 1803, em que a França vende aos Estados Unidos o território da Louisiana, que se estendia do Mississippi até as Montanhas Rochosas. Podemos considerar que essa aquisição inaugura e dá grande impulso à expansão territorial. A gente pode pensar na questão do Canadá, inclusive, tá? Porque alguns americanos eram pró-ingleses, e quando os ingleses são derrotados, esses ingleses eles vão para a região do Canadá. E aí começa aí uma luta para expulsar esses caras, derrotar esses caras. E a França também tem envolvimento nessa situação ali. Tá? Então são todos desdobramentos que a gente poderia fazer dessa participação externa na guerra de independência americana. Ok, gente? Tranquilo? Algum ponto a mais que vocês gostariam de observar aqui, ou perguntar sobre esse ponto específico da questão? Sim. Ela é considerada como o pontapé inicial no processo de expansão territorial americano. Tá? Inclusive nos baremas de vocês. Eu já vi isso nos baremas de vocês, exatamente essa expressão, colocando a aquisição da Louisiana como um pontapé inicial para